Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos, ó Deus, por tua palavra, por tua fidelidade, ó Deus, por podermos confiar em ti, ó Deus, indiferente do que vem, indiferente das circunstâncias, nós podemos sempre confiar em ti. E nós queremos, ó Deus, que nesta manhã a tua palavra venha nos encorajar, nos ensinar, nos disciplinar, ó Deus, aquilo que nós precisamos para podermos conhecer a Ti e aos Teus caminhos, Senhor. Queremos conhecer, queremos saber, ó Deus, como enfrentar os desafios da nossa geração, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando o rei Acaz, o tempo do rei Acaz. Temos visto em 2 Crônicas 28. Como já mencionei, essa história é relatada, assim, partes da história, em 2 Crônicas 28, em 2 Reis 16, e temos alguns fatos também que aparecem em Isaías. E o relato principal do reinado dele foi que houve uma aliança entre a nação de Israel, né, que eram as 10 tribos de Israel, rei Peca, e também a nação da Síria. Eles ajuntaram e foram contra o rei Acaz. Então, nós temos 3 relatos desse conflito. Em 2 Crônicas 28, que já vimos na última aula, nas últimas 2 aulas, fala sobre a derrota que eles infligiram sobre Acaz. E foi uma derrota bem séria, houve muita morte, prisioneiros e tal, e isso é relatado em 2 Crônicas 28. Em 2 Reis, o relato 2 Reis, ele já não fala muito sobre essa batalha, já vai mais ou menos pular, fala assim, até dá a impressão que essa guerra não conseguiu o seu objetivo, que fala assim, 2 Reis 16, só para vocês conferirem que nós vamos depois para Isaías. 2 Reis 16, versículo 5, fala: subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Ramalias, rei de Israel, contra Jerusalém, para lhe fazer guerra, e sitiaram Acaz, porém não puderam vencê-lo. Então esses detalhes, eles ficam um pouquinho confusos para nós, e mesmo pesquisando, não tem outros documentos que comprovem, então a gente não tem assim uma ideia certa, se houve 2 épocas diferentes, 2 ataques diferentes, porque em Crônicas já fala que eles mataram muitos soldados de Judá, que eles levaram muitos prisioneiros, mas realmente não tomaram Jerusalém. Aqui em Reis fala que eles sitiaram. Então eu tenho existe uma possibilidade de que em Crônicas eles fizeram um ataque, ganharam, mas não tomaram a cidade de Jerusalém, e depois, numa outra época, eles tentaram sitiar a cidade de Jerusalém, mas não conseguiram conquistar. Então pode ser dois momentos ou 2 ocasiões diferentes, e não puderam vencê-lo. Versículo 6, eles também tomaram Elate, né, que é uma parte pertencia a Judá. E depois, versículo 7, Acaz enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me. Então, o que vai acontecer é que Acaz perdeu para esses 2 reis, né, de Israel e da Síria, e ele fez algo, ele foi buscar apoio na Assíria. Assim, a Síria era muito mais forte, e falou assim: me ajude a vencer. E o rei da Síria consentiu e ajudou. Mas nesse meio tempo nós temos uma outra descrição, não tem muitos fatos novos, mas nós temos
algo que acontece, que é relatado pelo profeta Isaías. Então hoje nós vamos para Isaías, capítulo 7, que assim, Isaías não conta todo esse contexto histórico, mas nós temos algo importante que acontece, capítulo 7 de Isaías. Nos dias de Acás, versículo 1, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejar contra ela, mas não puderam conquistá-la. Então, esse relato está bem parecido com Reis, né? Eles subiram juntos contra Jerusalém, mas não puderam conquistá-la. Então, eu estou supondo que isso é depois daquela que acontece em Crônicas, que eles tiveram uma grande vitória contra Acás, mas não houve, assim, não tomaram Jerusalém. Então, talvez no segundo momento, eles tornaram a atacar, e tanto olha como descreve aqui, versículo 2. Deu-se aviso à casa de Davi. Casa de Davi é Acás, o rei e todos os seus assessores. A Síria fez aliança com Efraim. Então se agitou, acho que tem traduções que falam assim, que eles fizeram até um acampamento, eles se acamparam, eles já estavam juntos em Efraim. Efraim é parte das 10 tribos de Israel, é onde ficava a capital, né? Samaria. Então Efraim representa, ele está usando esse nome para falar das 10 tribos de Israel. Então se agitou o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Olha que descrição do temor que tomou conta de Acás. Então, assim, não posso afirmar, realmente esses dados históricos são um pouquinho difíceis de coordenar o relato de um livro, o relato do outro, mas o importante para nós, assim, o fato importante, isso indiferente do que foi, se foi tudo a mesma ocasião ou se foi em ocasiões diferentes, o importante é o contexto que temos aqui. E pensando que esse foi o segundo ataque, a segunda ameaça, que da primeira vez morreram 120 mil soldados e levaram um monte de prisioneiros, aí o profeta saiu, falou assim, devolva os prisioneiros, tudo aquilo que nós vimos em Crônicas, e agora ele vem de novo. Essa reação de Acás é bem compreensível, porque falaram assim, olha, a Síria, o exército da Síria já está acampado em Efraim e eles estão preparados para atacar vocês de novo. E aí fala que Acás ficou, né, o coração dele temeu como as árvores de um bosque no vento, assim. Então ficou realmente uma situação, ele ficou com muito temor, muito medo diante de um possível segundo ataque e o que aconteceu no primeiro. Então faz um pouco sentido. De qualquer forma, o coração dele estava cheio de temor e ele estava assim com muito medo do que ia acontecer. Versículo 3: Então disse o Senhor a Isaías: Tu e teu filho Sear-Jazube, né? Que nome complicado, né? Mas o nome tinha um significado. Algumas Bíblias colocam, né, uma nota assim, apenas o remanescente sobrevirá. Então imagine assim, Isaías assim, ele tinha que ir com o filho, e não fala que ele fez isso, mas vamos dizer assim, que ele chegou para o rei e falou assim, rei, esse aqui é meu filho, só o sobrevivente vai sobreviver, né? Sobre o remanescente vai sobreviver. Então assim, o nome do filho era uma mensagem, né? Como Elias, o nome de Elias é só o Senhor é Deus. Quando ele chegou, eu sempre penso naquela cena, quando Elias chegou para falar com Acabe, que, né, todo culto a Baal, então assim, vem do jeito que descreve em Reis, talvez nem tivesse um aviso, né? Assim, os reis não tinha tanto protocolo talvez como hoje, ou talvez tivesse também, mas se você imagina assim, alguém chegando para o rei e fala assim, tem um homem que quer falar com o senhor.
Mas quem é? Só o Senhor é Deus. O nome dele é só o Senhor é Deus. Elias, né? Então, Deus é Jeová, né? Uma coisa assim, né? Então, assim, o nome, para nós, Elias, para o nome é outro idioma, então a gente tem que ter a interpretação, e os nomes hoje, você olha no seu... Tem umas listas, né? O que quer dizer Maristela, o que quer dizer Jair, o que quer dizer Jacilene, assim por diante. Tem um significado, mas para nós, quando fala o nome, a gente não é assim. Existem alguns nomes como Esperança, tem pessoas que se chamam Esperança. Tem nomes assim que tem um significado, e você sabe o significado quando você ouve o nome, mas para eles era assim. Eles não tinham que interpretar, esse nome, o que quer dizer esse nome mesmo? Não, o nome era na língua deles, então eles sabiam o significado. Então quando Isaías vai falar com Acaz, não é por acaso que ele leva o filho, porque o nome do filho tem uma mensagem, ok? Então, diz o Senhor Isaías: tu e teu filho Jazube, saí ao encontro de Acaz ao fim do aqueduto da piscina superior, no caminho do campo do lavandeiro. Provavelmente, né, muitos comentaristas acham que ele estava, onde Acaz estava, onde que dizia um texto converso, Acaz estava super temeroso desse ataque, e ele ia ser sitiado, né? Os dois relatos falam que esses dois exércitos juntos, essa coligação de dois exércitos, veio para sitiar Jerusalém. E sitiar uma cidade, assim, eles, né, às vezes eles tentavam romper as muralhas, mas normalmente era uma questão de tempo. Muitas dessas batalhas duravam anos. Aquela famosa queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo durou 3 anos. E o que era a maior arma do inimigo? Não podia entrar alimento. Então, em algum momento, ou alimento ou água. Então, Acaz estava preocupado com esse ataque, e ele estava olhando e talvez vendo o que ele podia fazer para fornecer água para a cidade, no caso de um sítio, né? Do exército cercar a cidade. Então, Acaz estava ali, Isaías foi ao seu encontro, e agora é uma coisa totalmente inesperada. Deus sempre surpreende. Você pode pensar assim: eu li na Bíblia que Deus fez isso várias vezes, então é certeza que agora Deus vai fazer isso. Não, a gente não sabe o que Deus vai fazer, porque Acaz, todo mundo lembra o que é Acaz. Quem é Acaz? Já a introdução da história dele em Reis e em Crônicas fala um monte de coisas que Acaz fez, e provavelmente nesse momento eu já tinha feito tudo isso, inclusive chegando ao ponto de oferecer os próprios filhos, ou um dos filhos, de queimar, ou de fazer passar pelo fogo, de oferecer a um Deus falso. Então, quando o profeta vem para falar com Acaz, o que você imagina que o profeta vai falar? Assim diz o Senhor: vem esse exército e vão vencer você mesmo. Ou você se arrepende, ou realmente vai acontecer isso que você mais teme. Não. Isaías vem com essa mensagem, versículo 4: e diz-lhe: tenha cuidado, acalme-se, não tenhas medo, não se desanime o teu coração por causa desses 2 pedaços de tições fumegantes. Eles não são fogo, eles são, né, uma madeira que está com fumaça, porque o fogo já acabou e não tem mais madeira para queimar. Então você não precisa ter medo, eles não vão fazer nada com você. Gente, é surpreendente, é totalmente assim, assustador assim, pensar que Deus mandou uma mensagem de consolo para esse rei Acaz, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Eram os 2 reis, né? Um era rei da Síria e outro rei de Israel. A Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim,
e com o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeel. O que eles iam fazer? A intenção deles era conquistar e tirar Acaz e colocar um outro, esse tal de filho de Tabeel, como rei no lugar de Acaz. Contudo, assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. A cabeça da Síria é Damasco, a cabeça de Damasco é Rezim, era o rei. Parece que a ideia que ele quis falar assim você está com medo de quem? A Síria. Quem manda na Síria, a capital Damasco, e o rei de Damasco, o rei da Síria, é esse Rezim, que não é de nada. Dentro de 65 anos, Efraim será quebrantado, deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim é Samaria, a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se não o credes, certamente não ficareis firmes. Esses 65 anos também ninguém sabe exatamente a que se refere. Ninguém sabe também exatamente que data que foi essa profecia, não dá para saber. Mas quando de qualquer forma, assim, o que é muito certo pelo contexto dos reis que estavam naquele momento, não faltou muito tempo que realmente a Assíria, não confunda Assíria com Síria, né? Quem está atacando Judá, quem está atacando Acaz nesse momento é Síria, Damasco, Síria e Israel, as 10 tribos. Dentro de pouco tempo, a nação de Israel, essas 10 tribos, seriam levados cativeiros para a Síria. E Damasco também seria destruído. Então, realmente, o que Isaías estava profetizando estava muito perto de acontecer, muito menos do que 65 anos. Alguns acham que essa ideia de 65 anos seria assim, dentro de uma geração, dentro de pouco tempo, mas na verdade foi bem menos tempo do que isso. Dentro de pouco tempo, ele fala assim, versículo 9, versículo 8, Efraim, dentro de 65 anos, Efraim será quebrantado, mas foi bem menos tempo do que isso. Realmente as 10 tribos foram levados para o cativeiro e nunca mais existiram como nação, como reino, como um estado independente, ok? Eu vou continuar lendo para você ver mais ou menos o que acontece depois disso. Ok, então Isaías chega para casa e fala assim: olha, você está morrendo de medo, mas Deus está falando com você, o Deus que você não serve, o Deus que você não está sendo fiel a Ele, mas o Deus de Israel está dizendo para você que você não precisa temer essas duas potências, elas não são de nada, não vão conseguir. Se é verdade o que eu estou supondo, que ele já tinha levado uma grande derrota para eles, era difícil ele falar assim: gente, eu já apanhei muito desses dois, e eles estão vindo contra mim de novo, como é que eu vou acreditar que eles não vão ganhar de novo? Mas Deus está falando: olha, eles não vão ser bem-sucedidos, você não precisa temer. Tem muitas vezes, nós vamos até parar um pouco nisso, assim, eu vou ler só o restante do contexto para ver o que acontece depois, mas nós sabemos que uma das coisas mais consoladoras, mais maravilhosas que Deus fala para nós nas Escrituras é: não temas. Eu não lembro se uma vez eu constatei isso, eu sei que você já deve ter visto esse número, eu já vi isso várias vezes, eu não sei se eu já confirmei se é verdade, mas tem pessoas que dizem que tem 365 vezes na Bíblia falando não temas, que é uma vez para cada dia do ano, né? Então, assim, em outras palavras, Deus está falando todos os dias: não temas, não é para ter medo. Agora, isso é consolador, mas ao mesmo tempo é uma ordem meio difícil de você obedecer, que você está enfrentando uma situação impossível e Deus chega para assim: não tenha medo. Mas peraí, Deus, assim, não sentir medo,
eu estou no precipício. Nós vamos ver, assim, pelo menos um exemplo prático disso na Bíblia, mas assim, Deus chega e fala assim: não fique com medo. Como que eu faço isso? Como que eu posso fazer isso? Então, é uma coisa muito maravilhosa Deus chegar. Eu acho que só o fato, uma das coisas é quem está dizendo não temas. Então a primeira coisa é quem está falando, sim. E o fato de que Deus fala isso muitas vezes. Se é verdade que Deus fala uma vez para cada dia do ano, então isso significa que a gente precisa ouvir isso todos os dias do ano, porque Ele falou para mim hoje: não temos. Ah, Deus, muito obrigado. Né, assim, é um pai chegando para um filho e fala assim: olha, né, não se preocupe, eu estou aqui te protegendo, né, o cuidado de uma mãe, de um pai. Ele chega assim, o filho sossega, né, porque o filho está sozinho, está no escuro, está gritando, está com medo. O pai chega, a presença do pai ou da mãe já tira o medo. Então, quando Deus vem e fala não temas, já é um grande alívio. Agora, só que amanhã acontece a mesma coisa de novo, e eu estou sozinho de novo, assim, eu vou ter medo de novo, então eu tenho que ouvir novamente: não temas. Então, só o fato de Deus, é Deus que está falando, Deus mandou um profeta. Então, isso em si já é uma grande parte da resposta. Mas olha só o que vai acontecer aqui, porque Deus está falando, e tudo isso, em nenhum momento até aqui, Deus está falando assim: você não merece, você foi infiel, estou fazendo isso. Em nenhum momento Deus está cobrando alguma coisa, simplesmente fala assim: não temas, não é para ter medo, ok? E vamos voltar no versículo 4, é interessante que ele ele usa quatro expressões aqui. As traduções mudam, né? Mas assim, a minha fala: acautela-te, ou tome cuidado, ou vigia. Então, assim, a primeira coisa você precisa olhar para o seu coração. Assim, o nosso coração tem uma tendência imediata de ter medo. Então, assim, tome cuidado, assim. Se ele fala tome cuidado, é porque existem algumas coisas que a gente pode fazer. Eu preciso vigiar, porque ele assim: toma cuidado e aquieta-te, acalma-te. Então, eu sei que não é uma coisa simples. A gente não tem um botão, né? A gente sempre fala assim: cadê o botão, né? De desligar o medo, né? Cadê o botão? Como é que eu faço, né? É como uma pessoa que está irada, assim: onde que está o botão de tirar assim aquela reação forte, né? Então não tem um botão, mas tem cuidados, e nós podemos recorrer a Deus, nós podemos orar, existem recursos, né, para a gente encontrar um alívio. Então assim, toma cuidado, acalma. Então sim, toma cuidado é uma, acalma-te, aquieta-te é outra, não temas, né, que é a palavra principal. E a quarta é: não desanime o seu coração, não desfaleça. Então, gente, ele fala assim, ele está enfatizando muito isso. São palavras que reforçam, não é uma palavra simples, né, olha lá, não fique com medo, mas ele sabe que é uma situação difícil, né? Então, uma das coisas que deve nos encorajar diante de Deus Deus sabe das nossas dificuldades, Ele sabe que não é fácil, né? Então agora veja, assim, depois antes de continuar no versículo 10, versículo 9, a última frase do versículo 9 a minha tradução fala: se não crerdes, certamente não ficareis firmes. Essa frase, talvez algumas Bíblias colocam mais certo, porque na verdade ele está fazendo um tipo de um jogo de palavras. Se fosse colocar em português, seria mais ou menos assim: se não ficardes firmes na fé, certamente não ficareis firmes. Ele está falando assim: firme, as duas palavras são firmes. Se você não ficar firme, você não vai ficar firme. Mas o que quer dizer isso? Se você não ficar firme na fé, você não vai ficar firme na situação. Ele está usando a mesma expressão, né? Firme e firme. Só que se você não se firmar na fé,
Mas quando a gente está com medo, né? Lembra Jacó? Jacó estava voltando, né, de muitos anos, né, voltando com as esposas, os filhos, os rebanhos. Ele estava voltando depois de 20 anos, né? E ele tinha corrido 20 anos antes de Esaú, então ele ia ver o irmão pela primeira vez, e ele correu porque tinha enganado e tudo mais, então ele estava com muito medo, né? Ele lutou com o anjo, ele fez, assim, muita coisa aconteceu, mas Jacó tomou várias providências, né? Então ele mandou um presente para Esaú, depois ele colocou na ordem, né, quem que era... Assim, se eu vou perder alguém, quem que eu vou perder, né? Você pode olhar lá que ele põe os filhos das concubinas, depois as filhas de Lia, a última coisa era Raquel, que ele mais amava. Então, se eu vou perder alguma coisa, né, eu vou perder primeiro, assim, né, o que menos, né, que eu tenho menos afeto, né? Então Jacó era cheio dessas coisas, assim, de busca, assim, Deus me salva, me segure, mas assim, enquanto isso eu estou dando o meu jeito também, né? Estou me protegendo, estou achando um jeito, sim, outros recursos, né? Mas ele está dizendo assim, se você não ficar firme na fé, você não vai conseguir ficar firme na situação. Então isso também é muito importante. Ok, mas então ele deu essa mensagem, mas ele sabe, Deus sabe, que isso não é suficiente para casa, não é suficiente. Ele falou, ele deu previsões, não, né, não vai, esses dois não vão conseguir contra você, e na verdade eles nem vão continuar como nações, eles vão ser terrivelmente derrotados pela outra potência. Ele deu essas previsões, ele falou, ele mandou ficar calmo, assim, tudo, mas Deus sabia que precisava de mais alguma coisa. Então, versículo 10: continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede para ti, ao Senhor teu Deus, um sinal. Não é muito, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com pedir sinal. Houve momentos, né, mesmo quando o povo pediu para Jesus um sinal, Jesus falou assim, uma geração má e adúltera pede um sinal, porque eles estavam pedindo um sinal com incredulidade, eles estavam testando, eles não acreditavam, né? Eu sempre, quando falo sobre sinal e sobre a necessidade de ter algo assim de Deus que possa nos dar mais segurança, eu lembro sempre da história de Gideão, porque Deus falou com Gideão para enfrentar um exército enorme, e Deus mandou fazer aquele teste, né, no exército, mandou todos que estavam com medo embora, depois levou no rio e tal. De 32 mil soldados sobraram 300 homens, e ele tinha que enfrentar um exército que já era 3 vezes mais do que o exército original, mas Gideão ficou com medo. Você não ficaria para enfrentar um exército de 100 mil pessoas, sei lá, com 300 homens? Assim, tudo bem, Deus, eu sei que isso é maravilhoso, que isso é forte, mas como que isso vai acontecer, né? Então, tem momentos, e Deus deu para Gideão 3 sinais, né? Ele colocou a lã, molhou todo, o orvalho veio, só a lã que foi seca, depois inverteu. Gideão ainda ficou assim, Deus, né, sei lá, tá bom, Gideão, então faz o seguinte, vai lá. Ele deixou Gideão escutar o sonho do inimigo, um cara contando para o outro o sonho de como Deus ia livrar através dele. Então Deus sabe da necessidade, era uma situação muito, muito desfavorável para Gideão, então Deus deu para ele 3 sinais. Então Deus, assim, se você pede um sinal porque você não quer mesmo acreditar, assim, de incredulidade mesmo, assim, de não acreditar em Deus, isso pode ser uma coisa ruim. E também depende do tipo de sinal, assim, tipo, Deus fala assim, faça isso, e você não quer fazer. Assim, tá bom, Deus, então faz o seguinte, eu vou colocar um sinal, está no meio de uma seca, assim, tem que chover hoje ainda, senão não foi o Senhor que falou. Você faz um sinal para justificar você não fazer o que Deus mandou. Então tem muita coisa de sinal que é errado. Agora olha só, Deus está falando com Acaz, não é Acaz que fala assim, tá, eu quero um sinal. Não, Acaz não pediu um sinal. Quem está falando com Acaz, quem está falando para pedir um sinal é Deus.
Deus está falando com esse homem, outra vez, gente, esse homem, né? Por que Deus não dá uma chance dessa para mim, que eu estou tentando ser tão fiel a Deus, né? Por que Deus não fala para mim, como ele falou com Salomão, pede o que você quiser? É quase isso, porque ele fala assim, pede um sinal, e não é qualquer sinal, pode pedir qualquer um. Gente, Deus falar comigo que pode pedir qualquer sinal, pode ser embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas, quer dizer, você pode pedir um negócio muito, muito difícil, inimaginável, pede um sinal, e o cara fala assim, não quer pedir um sinal. Acas, porém, disse, não pedirei, nem tentarei ao Senhor. O que é tentar ao Senhor? Tentar ao Senhor é não acreditar quando Deus fala. Ou seja, ele falou assim, não tentarei ao Senhor, ele estava tentando o Senhor, porque o Senhor disse, não temas. Gente, você pode aplicar isso de muitas maneiras, né? Nenhum de nós deve viver como Acas e depois querer que Deus fale com a gente, não temas. Eu acho que a gente não vai poder fazer isso. Mas se Deus fez isso com Acas, você não acha que Deus é capaz de fazer isso por você? Eu acho que essa história aqui é mais ou menos aquela de Jesus contar a história do juiz injusto, porque aquela história assim me deixa assim meio perplexo, né? Porque ele conta a história de um juiz injusto, que a mulher pedia justiça todo dia na porta do juiz, e o juiz falava, ele mesmo falava assim, eu vou fazer justiça para essa mulher, eu não tenho medo nem de Deus e nem dos homens, eu vou ficar escutando essa mulher. Ele pegou assim, ele fez um estereótipo do pior tipo de pessoa possível, um cara que tem poder, que não liga para as pessoas, ou seja, ele tem uma função de ser juiz das pessoas, mas ele não liga para as pessoas, não ama, não tem medo, não importa se ele é criticado, é um cara que não tem a mínima atenção para as pessoas e não teme a Deus também. Só que no fim da história, Jesus compara o juiz com Deus. Esse juiz, no paralelo que Jesus quer fazer, porque ele fala assim, no fim, o juiz, né, não aguentou a mulher, falou assim, apesar que eu não ligo para ninguém, não tenho medo de ninguém, não me importo com crítica de ninguém, eu vou atender essa mulher porque ela está me perturbando. A única razão que eu vou fazer é porque ela está me perturbando. Aí Jesus fala assim, você não acha que Deus... Eu falei assim, Jesus, que comparação, comparar um homem terrível como esse juiz com Deus. Mas por que ele fez isso? Porque ele está querendo dizer, se até esse homem ímpio atende a uma mulher por causa da insistência, Deus Pai que ama, não vai fazer muito mais? Então eu acho que essa história está aqui, Deus está falando com Acas, não temas, porque não é possível, se Deus fez isso com um cara, não estava buscando a Deus, não estava arrependido, não estava, nem quando Deus chega e fala, não temas, pede um sinal. Por que Deus queria que ele pedisse um sinal? Porque era uma coisa difícil, e se ele pedisse um sinal difícil, e Deus fizesse... Ezequias pediu um sinal difícil, né? Quando estava doente e Deus falou que ele ia sarar, ele falou assim, você quer que o sol avance ou recue? Ele falou assim, avançar é fácil, né? Não é tão fácil assim, né? Mas avançar é fácil, eu quero que recue. Ele deu um sinal difícil para Deus, e Deus fez. Por quê? Porque ele queria que Ezequias confiasse. Gente, vocês conseguem entender o coração de Deus? O quanto que Ele quer. Gente, isso aqui é a lição mais básica, mais fundamental da vida cristã, que você nunca aprende. Até o último dia da sua vida, você nunca vai aprender essa lição. Desculpe eu dar essa profecia, mas você nunca vai aprender. Por quê? Porque todos os dias você tem que aprender de novo. Todos os dias
Você não vai dizer, eu acho que ajuda, assim, Deus atendeu minha oração, né? Você vai com mais confiança, mas todos os dias é uma situação nova, é diferente, você enfrenta todas as situações que Deus... Não é verdade? Você não passa por uma situação e fala assim, Deus, já era para eu ter aprendido isso. Quantas vezes que Deus já me livrou, quantas vezes que até quando Deus não livrou do jeito que eu queria, eu descobri depois que Deus tinha uma razão para isso, que Deus sabia porque que Ele fez o bem para mim. Mas amanhã, quando eu enfrentar uma situação nova, eu vou ficar ansioso, eu vou ficar... será que Deus sabe o que está fazendo? Ou será que Deus está comigo? Ou será a gente vai... Então a gente nunca aprende a lição. Por que estou falando isso? Porque se você entende que isso não é natural, é a mesma coisa assim, você vai aprender a não ter orgulho? Quantas pessoas acham que a gente aprende a não ter orgulho? Né? Existem coisas que você começa a enxergar de uma forma diferente, mas o orgulho está ali. Então todos os dias você tem que se humilhar diante de Deus e falar assim, Deus, eu sempre acho que eu mereço, eu sempre acho que eu tenho algum mérito, eu sempre acho que o Senhor agiu porque eu fui bom. Então todos os dias você tem que zerar, e falar assim, Deus, eu sou orgulhoso, eu não confio, eu tenho que aprender a lição de novo. Então se você já entende que você tem que aprender a lição de novo, eu acho que isso sim nos ajuda a enfrentar a situação. Então, mas se Deus fez isso com Acaz, se Deus mandou o profeta falar com Acaz e até deu a ele a chance, Deus estava sendo incoerente, Deus estava sendo assim, como que Deus pode falar com um homem tão ímpio, tão infiel como Acaz? Como é que Deus podia falar isso com ele? Porque Deus estava querendo conquistar, Deus estava querendo ganhar Acaz. Deus não tem essa atitude que nós temos quando nós olhamos às vezes para as outras pessoas e achamos, essa pessoa é irrecuperável, essa pessoa nunca pode ser, nunca vai ser boa, sei lá, a gente não pensa na capacidade de Deus de restaurar. Deus pode restaurar, e às vezes a gente tem essa sensação com a gente mesmo. Às vezes a gente pensa, eu sou, nesse ponto, sei lá, eu sou irrecuperável, eu nunca vou conseguir. Então Deus chega e a coisa que Ele mais quer, e esse é um ponto que a gente não vai poder entrar muito, sim, mas faz parte dessa história, porque, como eu mostrei para vocês no início, em 2 Reis 16, o que acontece depois dessa guerra, depois desse incidente? O que acontece? Lá em 2 Reis 16 fala assim, que ao invés de confiar em Deus, Acaz mandou mensageiros para o rei da Assíria e falou assim, eu sou teu servo, vem me ajudar. Em outras palavras, e eu acho que possivelmente, outra vez é uma suposição, mas possivelmente Acaz nem atendeu ao apelo de Deus. Deus falou assim, pede um sinal, e Acaz falou assim, não, eu não vou tentar Deus. Por quê? Porque Acaz não estava pretendendo confiar em Deus, Acaz estava pretendendo confiar no rei da Síria. Então isso a gente vai falar na próxima aula, mas hoje eu quero falar assim, nós estamos falando sobre essa questão de confiança, e é uma coisa assim que eu nunca tinha visto assim de uma forma tão clara, que nós sabemos que em todo o Velho Testamento, Deus está sempre insistindo com o povo, não sejam idólatras, não tenham outros deuses além de mim, não sirvam a outros deuses. Então nós sabemos que isso é algo que eu sempre falo assim, a gente pensa que para eles, que era uma questão de não ter uma figura, de não ter uma imagem, não ter um ídolo, de não servir a Baal, era uma coisa assim que a gente fazia, puxa vida, por que eles não faziam isso? Por que eles não acabavam com a idolatria? Hoje a gente entende que a idolatria é algo muito mais sério, porque está no nosso coração, então não é uma coisa tão fácil, né?
Tem pessoas que acham, né, assim, pode até ser uma coisa importante, mas tem pessoas que acham que quando se converte, então tira coisa da parede, tira coisas assim das prateleiras, ídolos, assim, então agora eu estou livre. Doce ilusão, porque assim, a idolatria, né, às vezes aquilo nem era uma coisa assim tão idólatra em si, porque a questão mesmo é onde você está, a quem você está adorando, quem você está confiando. Então a questão de ter outros deuses, de colocar sua segurança em outras coisas além de Deus, é muito ligado a essa questão de buscar socorro em outras fontes. Então você tem outros ídolos. Nesse tempo eles tinham idolatria, ídolos, Baal, algum outro deus, mas eles tinham também essa tendência de buscar socorro numa outra fonte. Caso aqui ele está enfrentando um perigo desses dois reis, ele vai buscar socorro com uma potência humana, a Síria. A Síria é forte, eles que estão dominando o mundo, então eu vou procurar ajuda com eles, porque eles vão me livrar. E isso era tão sério para a adoração de um único Deus, quanto a imagem. Entendeu o que eu quero dizer? Então, assim, você tem dois aspectos do mesmo problema. Ou você adora, ou você tem algo que ocupa seu coração no sentido de amor, de adoração, mas também tem essa questão a quem você recorre, qual é a sua segurança, qual é a sua fonte de confiança. E Deus está, assim, você não acha isso, se você pensa assim numa relação humana, né, quando tem, né, a relação conjugal, ou que seja assim de namorados, quando um tem que implorar para o outro, é humilhante, não é? Porque ou a pessoa ama espontaneamente, ou você vai dizer, eu não quero, eu tenho que ficar implorando. Mas Deus faz isso. O Deus do universo, Ele praticamente está se ajoelhando aqui para pedir a casa, para confiar nele. Deus deseja a nossa confiança. Você pode falar assim, mas Deus é o único Deus, eu não sirvo outro Deus. Mas na hora do perigo, em quem você confia? Então essa questão assim, não temas, que é difícil você acalmar seu coração, é difícil você entender como pôr isso em prática, mas isso é fundamental. E Deus está indo até esse ponto. Assim, eu vejo esse versículo 11 quase como um sinal de desespero de Deus. Deus está falando assim, Deus falou assim, confie, esses dois não são de nada, vocês não se preocupem, eles não vão vencer, não vai acontecer nada. Deus que está falando, mas ele sabe que, né, não deu resposta. Então ele fala assim, Acaz, pede um sinal, qualquer coisa, pede um sinal que Deus iria fazer. Se ele pedisse qualquer tipo de sinal, Deus iria fazer, porque Deus queria conquistar a confiança dele. Agora você confia? Muita coisa tem sido feita sim de maneira errada, mas no século passado Deus levantou homens de Deus com ministérios de cura. E meu pai contava sempre que ele presenciou isso, de um homem que Deus levantou, tinha um ministério de cura muito forte, mas ele começava, antes de orar pelos enfermos, Deus dava para ele palavras de conhecimento, e ele falava, Deus mostrava assim, pessoas ali na audiência, e ele dava o nome, ele dava o endereço. Assim, hoje existem às vezes, Deus manifesta os dons até hoje, mas é difícil, poucas vezes você vê uma manifestação. Às vezes, eu não estou nem dizendo que isso não é Deus, mas às vezes a pessoa fala assim, Deus está me mostrando que tem alguém aqui que está com dor no lado esquerdo, sei lá. Ótimo, Deus pode estar mostrando mesmo, mas nesse caso sim, era um dom tão puro, tão forte, que ele não falava assim, Deus está me mostrando que tem alguém.
Ele fala assim: você se chama Paulo, você mora em Campinas, o resto eu não vou saber, né? Ele dava assim o nome, o endereço, praticamente assim, se tivesse assim, acho que ele falava o CPF da pessoa, assim, e falava exatamente o que a pessoa tinha. E por que ele fazia isso? Para fazer uma exibição, para mostrar? Não, ele fala assim: agora, você acredita que Deus quer te curar? Porque por que Deus dá sinais? Hoje está muito deturpado, e por isso assim, muitas coisas nem estão sendo genuínas mais, porque a carne, a mistura, deturpou muitas coisas. Mas o que Deus quer fazer, Deus dá sinais, mas Ele dá sinais não para engrandecer o homem, Ele dá sinais para que a pessoa confie em Deus. Você acredita agora, porque a cura, sim, a Deus dá dons de cura para pessoas, mas naquele momento, o que Deus queria? Ele não queria que a pessoa confiasse que o fulano tem poder para curar. Ele queria que a pessoa sentisse: Deus está falando com você, no meio de uma multidão, Deus apontou para você, e Deus falou: eu te amo e eu quero resolver o seu problema. Quem que não vai confiar numa hora dessa? Mas Deus faz até isso para conquistar a nossa confiança. Então eu vejo aqui Deus se ajoelhando numa certa forma assim, Deus se ajoelhando diante de Acas, assim: por favor, confie em mim. Você pode pedir qualquer sinal. Só que Acas respondeu desprezando, e aí Deus ficou bravo. Aí assim, foi a última chance, e aí fechou, porque Acas falou assim: eu não vou tentar Deus. E aí Isaías falou com ele: já é suficiente, você está cansando e provocando as pessoas, agora você passou a provocar a mim. E aí entra em outra situação, e Deus deu um sinal. Na próxima aula nós vamos falar sobre isso. Versículo 13: você está fadigando os homens, mas você está fadigando também o meu Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: a virgem conceberá, dará à luz um filho, será o seu nome Emanuel. Então Deus deu um sinal, mas nós não vamos falar sobre isso. Então eu só quero, nesses poucos minutos restantes, eu quero ler algumas passagens sobre não temer, porque eu sinto que é isso. Deus quer, de uma maneira muito forte, Ele quer, e nós precisamos entender que Ele quer que a gente confie no meio de situações impossíveis. Ele sabe o quanto que isso é difícil para nós. Então Ele não está nos pedindo, Ele está pedindo uma coisa impossível, mas Ele sabe que isso é impossível para nós. Então Ele vem e fala: não temas, mas ao mesmo tempo Ele vai nos dar condições de confiar. Ele vai nos dar, ok? Então tem uma história em Êxodo 14, quando o povo estava saindo do Egito, e depois da 10ª praga, Faraó expulsou, falou: agora vocês vão sair, no meio da noite mesmo. Eles saíram. Quando chegaram perto do Mar Vermelho, como vocês lembram da história, Faraó mudou de ideia e resolveu correr atrás deles. E eles estavam sem saída, né? Não tinha para onde ir. Então, Êxodo 14, versículo 10: aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Então isso é importante. Eles vão falar uma coisa errada também, mas se você temer e clamar ao Senhor, você está no caminho certo, né? Teme. Quem que não vai temer? A gente vai temer sim, mas clame ao Senhor. Só que depois, essa outra parte foi errada, né? E inclusive quando fala que o povo de Israel provou a Deus, né? Quando assim Acas falou assim: eu não vou
provar Deus, eu não vou colocar Deus à prova, mas não era isso, né? Tentar Deus, né? O povo fez isso quando, assim, na verdade, esse tipo de reação é uma coisa muito séria, porque no versículo 11 eles falaram, disseram a Moisés: foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Então é muito sério, e isso aqui, assim, nesse momento Deus não vai levar em conta, mas isso é muito sério, né? Quando eles falaram mais ou menos assim, porque no início da sua jornada com Deus, então eu falei assim, a gente não aprende, mas tem certas coisas que a gente pode aprender, e uma delas é não falar esse tipo de coisa aqui, porque nesse momento que eles estavam saindo do Egito, Deus ainda não ficou bravo com eles por causa disso. Mas um ano e pouco depois, quer dizer, menos de um ano, eles já tiveram aquela situação onde, quando não tinha água, eu falei assim, Deus está no meio de nós ou não? Foi aquele lugar que chamava Massá, Meribá, né, assim, que eles puseram Deus à prova. Deus está no meio de nós ou não? Assim, quer dizer, Deus não está no meio de nós, Deus não está comigo. E depois, naquele momento lá dos espias, né, eles falaram assim, não, né, Deus, assim, tem os gigantes, Deus não é capaz de nos fazer entrar na terra prometida. Deus ficou muito bravo e eles ficaram no deserto até morrer. Aqui ele não vai fazer isso, porém isso aqui é sério, né? Por que o Senhor me chamou do mundo? Que me deixasse no mundo. O Senhor não está cuidando de mim, eu vou enfrentar essas coisas, minha vida está pior do que antes, né? Então, assim, essas reações, ainda bem que Deus é muito misericordioso e tardio em irar-se, né? Mas cuidado, porque essas coisas provocam a Deus, né? Não é isto, versículo 12, não é isso que dissemos no Egito, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Deixa-me servir, deixa-me ser escravo do sistema do mundo, porque esse negócio de viver pela fé, esse negócio de depender de Deus, né? Melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, fiquem calmos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vocês vão ficar quietos. Vocês vão se calar, porque essa é a hora de Deus agir. Gente, eu falo de novo, a gente não aprende, próxima vez a gente vai ficar inquieto, mas se a gente puder sempre voltar a isso, tem que ficar quieto e esperar o livramento de Deus. Isaías capítulo 30. Isaías 30, versículo 15. Assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes. Converter é mudar de rumo, é se arrepender, é se voltar para Deus. Em vos converterdes e em repousardes. E essa é a parte mais difícil, porque como é que você descansa, como é que você tem repouso quando você está em perigo? Isaías 30, 15. Em vos converterdes e em repousardes está a vossa salvação. Agora, isso não é uma questão de merecimento. Se você fala assim, Deus, eu estou em pecado, tem alguma coisa errada, tudo bem, você pode examinar seu coração, ver se você tem ofendido a Deus, mas não é a ofensa a Deus propriamente dita assim que impede nesse momento. O que Deus quer é que você confie nele. Ele é um pai, ele nunca vai deixar você passar por nada que ele não tenha um propósito, nada que ele não tenha assim, algo que ele quer fazer na sua vida através disso. Então, em vos converteres, mas no sentido assim, pare de olhar na outra direção, pare de confiar em recursos humanos, pare de confiar em si mesmo, em vos converteres, assim, voltar-se para Deus e
repousar nele está a vossa salvação. No sossego e na confiança está a vossa força, mas não o quisestes. Antes dissestes, não, porém sobre cavalos fugiremos. A gente entra no perigo e a gente quer o cavalo, que é o recurso humano. Eu quero um jeito, eu vou sair, eu vou fugir, eu vou achar um recurso, eu vou conseguir escapar. A gente sempre pensa, não, né, se acontecer alguma coisa, tem esse recurso, se acontecer outra coisa, tem aquele. Então eu estou prevenido, estou protegido. Portanto, fugireis. Disseste, sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, portanto os vossos perseguidores serão mais ligeiros. Se você usa recursos humanos, Deus vai ajudar os que estão indo contra você. Você acha que você é rápido? Eu vou dar asas para os seus inimigos, eles vão correr mais que você. Vocês querem fugir? Então seus perseguidores serão mais ligeiros ainda. 1000 homens fugirão ao grito de 1, ao grito de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como mastro no cume do monte, e como a bandeira sobre o outeiro. Contudo, graças a Deus pelo contudo. Contudo, o Senhor espera. Quer dizer, mesmo você fugindo, mesmo Deus está sempre segurando, né? Ele passa um susto na gente, né? Ele deixa a gente talvez tropeçar, ele deixa assim, e Deus está esperando. Então, se a gente esperasse em Deus, a gente não teria que esperar mais, porque Deus viria ao socorro. Mas como a gente está fugindo com as nossas próprias pernas, com nossas próprias forças, ele fala assim: o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Ele se detém para se compadecer de vós, pois o Senhor é um Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Isaías 51, versículo 12. Eu sou aquele que vos consola. Agora aqui Deus está até assim falando mais bravo, né? Eu sou aquele que vos consola. Quem és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva, que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir? Onde está o furor do que te atribulava? Então aqui ele está fazendo: quem é você? Você não tem direito de temer o homem, você precisa temer a Deus. Isaías ainda. Isaías 35, versículo 3. Fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração: esforçai-vos, tenha coragem. Então existe algo que nós podemos fazer. Davi mostrou isso, né? Quando ele encontrou os amalequitas tinham tomado todos os seus todas as esposas e filhos, né, do exército dele. Ele ficou muito angustiado, sentou, chorou, né? Mas depois fala assim que ele se fortaleceu no Senhor. Então é possível, nos momentos mais difíceis, a gente recorrer a Deus, a gente clamar a Deus, a gente esforçai-vos, não temais, o vosso Deus virá com vingança, com recompensa divina, ele virá e vos salvará. Bom, agora Mateus capítulo 24, falando sobre os últimos tempos, né? Tempos do fim. Mateus 24. Vamos começar no versículo 4, né? Os discípulos tinham perguntado quando que
que as coisas ruins que ele tinha falado da destruição do templo, quando essas coisas iriam acontecer, e ele disse, eles responderam quando? Versículo 4: acautelai-vos, cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo sou Cristo, e enganarão a muitos. Agora, olha só, versículo 6: ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado. Então Jesus pede cuidado para duas coisas: cuidado para não ser enganado, muito importante. Ele fala isso várias vezes, e sempre quando fala assim dos tempos do fim, fala muito sobre engano. Então, muito cuidado para não ser enganado. E eu acho que a gente não entende a seriedade dessa advertência. A gente pensa, não, eu estou firme na palavra, eu nunca vou correr atrás. Assim, tem umas coisas que são muito absurdas, né? Então, às vezes você fala assim, não, eu jamais seria enganado por um cara falando isso, que não tem nada a ver com a Bíblia, falando assim, olha, Jesus vai voltar a tal dia. A gente sabe na Bíblia que Jesus não tem, nós nunca vamos saber o dia, nem a hora que ele vem. Sei lá, a gente pensa assim, é muito fácil, né? Tem a marca da besta, se vier colocar o chip na minha mão, eu não vou deixar, né? A gente pensa que é fácil, que a gente sabe, mas Jesus está falando cuidado porque tem que tomar cuidado. Se fosse fácil, eu falo assim, olha gente, vocês estão tranquilos, é só seguir essas 3 regrinhas que vocês vão passar, vocês vão tirar de letra. Não, ele falou assim, vai ser difícil. Mais na frente ele fala assim, se fosse possível, os eleitos, os escolhidos, aqueles que são do Senhor mesmo, seriam enganados. Se fosse possível, quer dizer, a coisa vai ser tão séria que a gente não suportaria, né? Então, cuidado para que ninguém vos engane. Mas agora o versículo 6, ele fala cuidado para uma outra coisa: ouvireis de guerras e rumores de guerra e outras coisas mais, né? Enchentes, terremotos, Estado Islâmico, né? Assim, vocês vão ouvir muitos rumores, muitas notícias, vocês vão ficar, mas cuidado do quê? Cuidado para, né, não votar no partido errado, cuidado para, não, assim, cuidado para não vos alarmardes. Jesus, mas está pedindo demais, como assim eu não vou ficar alarmado? Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Então, eu só coloquei isso, e tem várias outras partes que ele fala assim, que nós vamos ser testados até o último ponto nesse quesito de como nós vamos confiar em Deus. Então, eu acho que essa lição para nós, pelo menos para mim, ficou muito forte, de que Deus está buscando, Ele não está exigindo algo, novamente, deixa eu corrigir, Ele está exigindo algo que a gente não consegue fazer. Ele está exigindo, mas Ele nunca exige algo sem nos dar os recursos. Então Ele vai nos dar meios. Se é a situação muito difícil, Ele dá um sinal, Ele dá uma prova, Ele nos ajuda. Esse pedido de confiar nele é o fundamental, é o amor por Ele, é entender quem Ele é. Se Ele é o Pai, se Ele é aquele que está nos protegendo, se Ele é o libertador, se Ele é o nosso noivo, Ele não vai nos deixar na mão. Ele não vai nos deixar na mão. E Ele não vai nos deixar passar por algo que a gente não poderia passar. Então nós vamos ter oportunidades, ainda que a gente vai ter que aprender todos os dias, mas Ele vai nos dar oportunidades para aprender a confiança num nível que a gente não conhece ainda. Mas é maravilhoso isso, porque a confiança gera uma relação com Deus que é maravilhosa, né? Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Em primeiro lugar, nós não somos melhores do que Acaz, porque nosso coração também tem sido infiel, nós temos buscado recursos, nós temos nos recusado muitas vezes a confiar em Ti, em situações que o Senhor queria que nós confiássemos. Nós temos nos alarmado, nós temos gritado, nós temos reclamado,
nós temos perguntado: onde está o Senhor que não está me libertando? A gente tem feito tudo isso, mas o Senhor tem tido misericórdia, e o Senhor está esperando para ter mais misericórdia de nós, porque o Senhor quer nos ensinar. E apesar dessa necessidade de reaprender, nós queremos dizer que é possível, o Senhor quer nos ensinar a confiar cada vez mais em Ti, que nós podemos caminhar mais nesse sentido, nós podemos crescer na nossa vida de confiança em Ti. Por isso, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos a Tua graça e a Tua ajuda, Senhor, para que em cada momento, cada situação como essa, nós possamos olhar para Ti e não buscar recursos, não confiar, ainda que o Senhor nos dê recursos de outras formas, mas a nossa confiança não está nelas. Nossa confiança não está na medicina, nossa confiança não está no dinheiro, no emprego, na conta bancária, na aposentadoria, no sistema político de liberdade que nós vivemos. A nossa confiança não está em nenhuma dessas coisas. Se vier um regime político que tira nossas liberdades, nós vamos aprender a confiar em Ti dentro desse sistema, Senhor, porque é isso que o Senhor está querendo de nós. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, nós confessamos a nossa fragilidade, a nossa debilidade, mas nós dizemos: Senhor, ensina-nos a confiar em Ti, Senhor, ajuda-nos a crescer, Senhor, em nome de Jesus, amém.